E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar nossa saga da história completa dos Homens Metálicos. A parte 1 foi muito bem recebida por vocês. Quem não viu, assiste lá primeiro, que é muito importante para entender esse aqui. E está sendo bem legal, porque eu estou conhecendo pela primeira vez esse grupo bem diferenciado. E até hoje vamos finalizar a fase pré-crise dele. Lembrando, pessoal, se você quer ajudar a decidir os temas dos próximos vídeos, participar do nosso canal do Telegram, seja membro aqui do canal. Na parte 1 nós finalizamos a primeira fase dos Homens Metálicos, lá na edição 32, só que essa edição em si da 32 eu não comentei lá, então vou fazer essa reparação aqui para vocês. Na verdade, essa é uma história onde eles inseriram as Mulheres Metálicos, que nada mais é do que cópias das versões dos Homens Metálicos aqui. E lá no final do vídeo eu vou explicar o porquê essa história é importante, porque até o momento é só mais uma história qualquer desses personagens. Após essa edição, houve uma mudança na equipe criativa e o Mike Chekowski assumiu a arte da revista e ele também escreveu algumas edições alternando aqui com Robert Koenig. E é importante dizer que essa nova fase é chamada Os Homens Metálicos, os Novos Procurados. Ela não fez sucesso e foi cancelada um ano depois, no ano de 69. Então, a partir da edição 33, começa aqui com a polícia procurando e atirando justamente nos Homens Metálicos. Eles não sabem o porquê, muito menos a gente, até que o Coronel Magnus, o irmão do Will Magnus, o doutor que criou eles, os encontra e o leva os robôs até um laboratório. Eles veem que o Will Magnus aqui estava em coma e esse coronel assume a responsabilidade pelos Homens Metálicos. E diz que eles precisam até alterar o responsômetro deles porque teve umas ordens aí das autoridades. Então, beleza. Isso acontece e os Homens Metálicos perdem alguns poderes e até quando eles precisam ajudar em uma missão, eles ficam todo atrapalhados, assim, acaba até piorando a situação e aí sim que a população cai em cima, eles são caçados de vez pela polícia também. É uma história até confusa porque por mais que eles sejam odiados pela população, o coronel ainda fala que eles, se precisar dos Homens Metálicos, eles têm que ajudar, né, em qualquer missão. E até nessa história tem uma invasão de uns insetos voadores gigantes aqui, e eles justamente no final conseguem derrotar essa invasão. E o engraçado é que dessa revista aqui em diante, eles esquecem a Sem Nome, né? Aquela namoradinha do Zinco que ele criou ela e tudo mais. E justamente também sobre essa fase fica tudo muito repetitivo. Daqui pra frente, os Homens Metálicos são forçados a ajudar, sempre dá alguma coisa errada, a polícia e a população cai em cima deles de novo, e no final eles têm que voltar para uma coisa que eles chamam de cripto, né? Que seria justamente uns locais onde eles ficam desligados. Então ficou uma fase bem mais séria, assim, bem chata, né, comparada à primeira fase. Essa história ficou se arrastando até a edição 37, quando a população queria executar os Homens Metálicos, e um cara chamado Mr. Conan propõe um acordo. Os Homens Metálicos seriam dados como mortos em uma execução pública falsa, nem aparece aqui essa execução, mas na verdade a equipe do Conan ia fazer com que o corpo de robôs deles se tornassem praticamente de humanos, né, com direito à pele sintética em tudo. Basicamente ele ia se fantasiar de humanos. Como o Will Magnus ainda estava em coma, o Conan aqui seria o novo chefe dos Homens Metálicos que assumiriam novas identidades. O ouro aqui virou o Guy Gilder, que seria um filântropo industrial. A platina se tornou a Tina Platt, né, que seria modelos de capa de revista. O chumbo e o zinco viram uma dupla de rock alternativo, sendo que o chumbo se tornaria agora o Led by Hand e o zinco seria agora o Tinker. Já o Mercúrio, ele usa agora o mesmo nome para continuar sendo agora um escultor e pintor. E por fim, o ferro virou o cara chamado John Ironman, né? Um construtor de pontes. Melhor que essas profissões aqui que eles viraram é uma loucura total e assim, não serviu de nada, mas beleza. Mas ainda assim os Homens Metálicos estão carentes de ação. Eles pedem até pro Conan arranjar alguma coisa para eles fazerem, né? Assim, alguma missão e tudo mais. E até o Conan fala que em breve vai aparecer um grupo chamado o Clã das Trevas que vai ameaçar a paz. E a partir de então essa história vira até bem sombria, né? Uma arte bem mais escura que passa até uma aura de terror. Eles até conseguem deter rapidamente esse clã, né? E aí mostra que eles conseguem retirar a pele, né, sintética aqui e os braços crescer e tudo mais, e mostrando que realmente abaixo dessa fantasia existia justamente o corpo de robôs originais dele. E além do terror, essas histórias ficaram também bem pesadas, porque o líder do clã no final jogando de uma janela,
Na edição seguinte tem um ser meio corcunda chamado Hugo. As pessoas até o chamavam de monstro, menos a Platina, né, que sempre teve uma compaixão por ele, mas no final o Hugo acaba morrendo em um incêndio. Eu até achava que essa história seria uma homenagem para o Corcunda de Notre Dame, mas aqui foi basicamente uma adaptação da Bela e a Fera da Disney. Mas quando eu estava lendo essas histórias, eu realmente me perguntava, mas por que eles esqueceram do Dr. Magnus, né? Então chegou aqui a Homens Metálicos número 40, onde ele finalmente saiu do coma, só que a gente pensa que vai voltar tudo ao normal, só que ele acabou sendo sequestrado por um matador chamado Karnak, e ele queria usar o Magnus para usar justamente a inteligência dele, né? O homem que criou os Homens Metálicos, que poderia criar qualquer coisa para o vilão. Então por isso ele alterou o cérebro do Dr. Magnus, fazendo com que ele se tornasse aqui um vilão. E até esse novo chefe aqui dos Homens Metálicos, o Conan também, sempre teve uma aura meio misteriosa, quase de vilão também, né? Só que nunca deu para desenvolver muito bem. Até o Conan fala que não, eles não quer que resgate o Dr. Magnus, ele virou vilão, então nós temos que assassinar ele. E aí justamente, né, a revista aqui ficou uma aura muito pesada, e eu acho que até que as vendas caíram bastante por conta disso. Aí vem uma história muito fraca, né? Porque todo mundo pensava que vai que o Dr. Magnus enxergasse os Homens Metálicos, o cérebro dele ia lembrar e ficar do bem, mas não, ele quase mata a Platina aqui. E no final desse arco, que nós já estávamos aqui da edição 41, a Platina se recupera e um policial detetive chamado MacDonald tinha aparecido até nas edições anteriores. Ele propõe a Platina em casamento, mas não dá pra ver a resposta dela aqui, porque ela estava, né, desacordada. Aí a gente, assim, a revista é cancelada nessa edição, aí tem muita coisa que ficou em aberto, né, eles deixaram pra lá, porque realmente eu acho que as vendas estavam muito baixas, então vamos encerrar tudo isso aqui. E a gente ficou sem saber o que acontece com o Dr. Magnus, com tudo. E somente no ano de 72 que os Homens Metálicos voltaram na revista The Brave the Bold número 103, em uma história conjunta com o Batman, né? Porque naquela época era sempre o Batman, mais alguém convidado. E aqui um robô gigante chamado John Doe fica descontrolado e o Homem-Morcego decide pedir a ajuda dos Homens Metálicos. Aí somente o Ouro ainda estava no disfarce de humano, enquanto os demais já voltaram a viver com seus corpos metálicos originais. E pelo menos eu gostei, porque essa história deu até uma explicação para o final da revista, que foi cancelado. Só contou que no final da história cada um dos robôs foram viver separadamente, né? E nem preciso dizer que no final da história eles conseguem derrotar aqui o vilão com a ajuda do Batman também. Engraçado que agora se denominam os robôs livres, né? Até para aproveitar que estava nos anos 70, pelas lutas sociais e tudo. E todo o plot com o Mr. Conan, o irmão do Magnus, até aquele McDonald's que pediu a Platina em casamento foram abandonados, ainda bem, né? Além disso, a população não odeia mais e nem perseguem os Homens Metálicos, né? E nem se questionou por que eles estão vivos, também esqueceram toda essa ideia idiota. Depois disso, os nossos heróis apareceram outras duas vezes na The Brave the Bold número 113, que eles viraram os novos combatentes do crime de Gotham, são até chamados matadores de crime, e acabaram meio que aposentando o Batman, só que no final o Batman consegue derrotar os bandidos e ele volta a ser o protetor de Gotham, né? Só aquela história lá, para pensar que vai ter alteração, mas não tem. E na edição 121 é mais uma história conjunto do Batman com os Homens Metálicos, e aqui o tema é mais para defender os direitos dos indígenas, né? Na verdade é um tema de igualdade de direitos mesmo de todas as pessoas. Nesse meio tempo, a revista dos Homens Metálicos teve as edições 42 a 44 publicadas no ano de 73, né? Ela voltou, só que com histórias repetidas lá da Showcase e da revista número 1. Já em 76 a revista voltou com a numeração que tinha parado lá, então a partir da edição 45 e com a arte do Walt Simonson. Já o escritor mudava quase sempre, mas quem escreveu mais histórias foi o Gary Conway. E a primeira coisa que eles fizeram aqui foi trazer de volta o Dr. Magnus, corrigir essa história que ele era vilão. Eles mostraram até que eles fizeram uma nova cirurgia no cérebro dele para reverter, né, o que aquele vilão tinha feito com ele. Mas apesar da cirurgia, a gente via que ele não estava 100% recuperado, porque ele via algumas imagens, né? Mas quando ele via justamente as suas criações, os Homens Metálicos, ele começou a gritar bastante, assim, com medo. Só que o governo não estava nem aí para a saúde mental do Magnus e acabou dando assim um laboratório gigante e pediu para ele criar o Homem Metal Supremo, né? Então é daí que nasce o Homem Plutônio, né? Que na verdade é bem grandão mesmo assim, e até o plutônio é o metal mais perigoso que existe. Daí o Homem Plutônio acaba se soltando, começa a destruir a cidade e destrói todos os Homens Metálicos, com exceção da Platina, que se sacrifica e consegue parar a ameaça.
por conta do amor oculto que o Magnus tem com a Platina, ele consegue até se recuperar a mente 100% e promete reconstruir todos eles. Então voltamos ao status quo lá da Era de Prata, né, com o Dr. Magnus atuando conjuntamente aqui com os Homens Metálicos. Aí eles voltam a enfrentar vários vilões, uns desconhecidos, outros repetidos. Então o primeiro a enfrentar aqui novamente foi o Kimmel. Depois eles reenfrentam aqui o Homem Plutônio, né? E tinha até um ajudante que o próprio vilão conseguiu transformar em alguns elementos. Aqui ele transformou até em hélio líquido. Mas no final também, sempre os bonzinhos acabam derrotando os vilões. Já nas revistas 48 e 49, pela primeira vez, eles enfrentam um vilão comum, né? Que seria aqui o Eclipso. Eles até conseguem uns artefatos para fazer um ritual e acordar um gigante chamado Umbra. É bem legal a história, mostra um pouco até do passado do Eclipso aqui, dessa versão pré-crise, mas no final ele é derrotado bestamente pelo Dr. Magnus, justamente um ser que não tem poderes. E finalmente na edição 50, um número marcante, deveria ser uma história legal, né? Errado. Eles fizeram uma história de mais uma reimpressão, justamente com aquela história da gangue gasosa. Então perderam uma oportunidade boa aí. Então vamos destacar aqui alguns vilões que vieram depois, né? Teve um vilão chamado Vox, o bandido biônico. Depois teve o Doutor Luva Estranha e sua gangue de crianças doidas. Ou seja, quase anos 80 aqui, eles meio que voltaram à Era de Prata com a loucura total. E no ano de 78 tivemos aqui um arco que finalizou a revista dos Homens Metálicos, que vai da edição 54 até a 56, e finalmente tivemos aqui um crossover agora com o Lanterna Verde, né? E aqui eles enfrentaram justamente os vilões da primeira revista própria dos Homens Metálicos, seriam os Homens Mísseis. E pela 20ª vez o Dr. Magnus se desentende com suas criações, por conta justamente das emoções, cria um outro robô chamado o Herdeiro, né, que começa até de um jeito, depois ganha uma forma meio androide, que lembra até o Starman. A história tem toda uma discussão sobre escravidão dos robôs, e é claro que o governo queria continuar controlando os Homens Metálicos, né? E com isso até faz o Herdeiro atacar os nossos heróis. No fim, os Homens Metálicos ganham a batalha aqui e também o argumento perante a corte, né? E com o apoio popular, eles finalmente são considerados cidadãos do mundo, né? E são seres livres, né? Não são amantes do governo. Ainda assim, eles estão sob a tutela do Dr. Magnus, que sempre que eles são quebrados, são consertados novamente pelo seu criador. Depois disso, sem revista própria, eles tiveram aqui um crossover com o Superman, ajudando o Super a enfrentar o Kimmel, que depois o Kimmel vira até um vilão recorrente do próprio Super. É uma história bem filler mesmo. E em 84 tiveram mais crossover enfrentando umas baratas humanoides, juntamente aqui com o nosso Kryptoniano. Em 82 teve o último crossover dos Homens Metálicos com o Batman. E pra mim, essa é uma das melhores histórias dos nossos amigos aqui. Finalmente a explicação do porquê eles esqueceram a Sem Nome, né? Como eu falei lá no começo do vídeo. Eu gosto desse tipo de história porque é uma arrumação cronológica, né? Porque eles fazem as cagadas esquecendo o personagem, então eles dão um jeito de inventar alguma explicação depois, meio que um retcon. E aqui a história começa com alguns dos Homens Metálicos sendo destruídos. O Batman até percebe que tem algo estranho aí, porque eles não lembram da Sem Nome. E até o ser que estavam destruindo eles deixa um recado no chumbo, né, como uma forma de vingança por terem esquecido dela. Aí começa a vários vilões antigos atacar os Homens Metálicos. Temos aqui novamente a Gangue Gasosa, os Homens Mísseis, tem até o Homem Platina que estava na equipe das Mulheres Metálicos, e até um robô chamado Boltz que aparece também nas primeiras edições. E todos eles estavam lutando como vingança justamente em nome da Sem Nome, né? Tá engraçado isso aqui, que aparece viva e pede que cancelem o ataque. O Zinco fica aliviado dela estar viva e ela conta tudo o que aconteceu, porque ela estava sumida, né? Que após a construção das Mulheres Metálicas, lá naquela edição 32 que eu falei no começo, a Sem Nome se achou meio feia e queria ficar bonita, né? Só que ela acabou sendo queimada por alguma situação e fugiu, e todos acharam que ela foi destruída. Ela foi até o local onde as Mulheres Metálicas foram destruídas e lá ela salvou o Homem Platina, né? Que se apaixonou de vez pela Sem Nome, e foi ele que reconstruiu todos os vilões dos Homens Metálicos como forma de vingança por terem deixado a Sem Nome ir. No final da história, o Zinco e a Sem Nome se casam, mas eles são atacados por um dos Homens Mísseis, né? Ele esqueceu que acabou toda essa guerra aqui, e a Sem Nome vira um pássaro, né? E leva o Homem Míssil para o céu, e eles explodem, só que ela acabou sendo evaporada e sem chance de ser reconstruída. Todo mundo fica meio triste, só que o Zinco até sentiu orgulho
da sua esposa que sempre achou linda e se sacrificou por todos eles. E finalmente a última aparição pré-crise dos Homens Metálicos foi justamente na crise nas Infinitas Terras, né? Primeiro eles aparecem quando o Monitor reúne vários heróis em seu satélite, e depois eles aparecem quando todos os heróis vão lutar contra os vilões comandado pelo Lex, né? Aparece até o Kimmel entre os vilões também. E a última aparição de todos foi o próprio Ouro, né? Que ele serviu como condutor para energizar 3 máquinas do tempo aí que eles foram enfrentar de vez o Anti-Monitor. E aí fica o questionamento, né? Porque assim, eu não sei se os Homens Metálicos foram publicados de alguma forma aqui no Brasil. Talvez em algum crossover aí com o Superman ou até com o Batman. E aí eu queria perguntar para vocês, quem leu a primeira vez a crise lá na época, vocês conheciam os Homens Metálicos? Ou até você que leu bem depois, ainda assim conhecia esses personagens? Ou era só mais um no meio do bolo todo aqui? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Na parte 3 dos Homens Metálicos eu vou finalizar todo o pós-crise 952 em diante. Não tem muita coisa sobre eles. Então eu queria de vocês o comentário se você gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. Vira membro se você gosta aqui do canal. Se você acha que o canal merece ser valorizado. Então é isso. Até o próximo vídeo. E valeu!